Então hoje eu tô aqui com a minha touquinha, né, de frio, que tá frio aqui, amanheceu frio. Então fui obrigado a colocar a touquinha para tampar a orelha do velho aqui. Bom dia, agora é cedo ainda. Gente, eu vou mandar, tá indo aí para vocês um vídeo explicativo do irmão André França, que vale a pena vocês ouvirem. O canal dele chama André França. Então eu tô mandando um vídeo dele, ele explicando sobre a seita, a instituição, como que ela demonstra ser uma seita. Mas a explicação dele é realmente muito boa. Depois tem a participação, acho que de 2 ou 3 lá também, estudiosos da Bíblia, teólogos, que também dão os seus depoimentos. Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe, se inscreva no canal do André França. Eu já me inscrevi. E bora lá pro vídeo. Vamos assistir junto, tomando um cafezinho ou uma água. E se não der agora, pode ser mais tarde, à noite, de madrugada, a hora que você puder. Mas ouça. Beijo. Fiquem com Deus. E um abraço a você, André França. Graça e paz a vós todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja ela no coração de todos. Amém. Resolvi gravar este vídeo para expor o meu ponto de vista e ao mesmo tempo desejo levá-los à reflexão, que vocês possam e venham meditar no assunto. Hoje eu vim abordar o assunto se a congregação cristã no Brasil é uma seita. Sim, a congregação cristã no Brasil é uma seita. Eu estive na congregação durante 40 anos, então eu tenho credibilidade para falar. O que diz o dicionário? O dicionário, ele vai dizer que a congregação é uma seita? O que dirá um padre? Se perguntarmos para um padre se a congregação cristã no Brasil é uma seita, o que o padre dirá? Se perguntarmos a um pastor, o que o pastor dirá? Se perguntarmos a um teólogo, o que um teólogo dirá? Todos esses dirão que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Se perguntarmos a um CCBano, esse falará que a congregação não é uma seita. Podemos colocar uma fila de especialistas. Todos dirão que é uma seita. Porém, o último da fila, que é um CCBano, ele dirá que a congregação não é uma seita. E de todos esses, todos são leitores da Bíblia. Todos esses estudam a teologia, menos aquele que é o último da fila. O último da fila não estuda a teologia, não lê a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia, e é o único que dirá que a congregação não é uma seita. Então todos que fazem a leitura da Bíblia, todos que conhecem as Escrituras, dirão que a congregação é uma seita. O mundo está falando, a congregação é uma seita. Só aquele que está no final da fila que está falando que a congregação não é uma seita. E aquele que está no final da fila é o que não conhece as Escrituras. É um CCBano. Assista. A congregação cristã no Brasil é uma seita? Essa pergunta o pessoal sempre nos faz, né? Eu não costumo atacar diretamente uma denominação, mas eu vou deixar você pensar. O que é seita? Seita é uma denominação que fere as doutrinas, as bases da sã doutrina, né? Do cristianismo. Uma seita é uma igreja, número 1, exclusivista, ou seja, que prega a necessidade de fazer parte dela para ser salvo. Se não for dela, não é salvo. É uma seita, porque biblicamente isso não existe. Até porque, quantos anos tem a cristã no Brasil? Será que é do tempo de Adão, a cristã no Brasil? Porque se não for, então os que se converteram anterior a isso está perdido, né? Não é a igreja que salva, é Cristo. Então achar que só é salvo quem faz parte de uma denominação tal, essa ou aquela, é no mínimo um erro gravíssimo. A seita não costuma também promover conhecimento bíblico.
costuma promover conhecimento de doutrinas particulares da sua fé. Então, se a igreja, a tal denominação, ela não tem base bíblica nas suas crenças, mas ela apela para a sua própria fé, ou seja, coloca os costumes e as crenças da sua igreja como um pré-requisito para a salvação, isso é característica de seita. Então, exclusivismo, crenças extras à Bíblia. Não estou falando de igreja tem regras, toda igreja tem regra, usa costume, até o fórum tem o costume de não entrar de bermuda ou de camiseta regata. São costumes, toda casa tem suas regras, não importa se é batista, se é Assembleia de Deus, se é Deus é Amor, se é cristão no Brasil, não importa. Todo tipo de instituição tem suas regras e tem liberdade para isso. O exército, tudo tem liberdade, tá? A polícia, seja lá o que for, escola. Agora, gente, quando você coloca regras como pré-requisito para a salvação, aí é que está o defeito, aí é que está o problema, aí é que está errado, está antibíblico. Você tem nesta igreja, a igreja que é considerada seita, ela também faz outra coisa. Ela acha que tem o poder condenatório da alma das pessoas. Ela tem as pessoas como sua propriedade particular e ela acha que tem o poder de condenar ou de liberar a salvação. Exemplo, o catolicismo. O catolicismo afirma que tem autoridade para excomungar alguém ao inferno, dizer que alguém não tem mais jeito, a sua alma não tem mais salvação. Nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum cooperador, nenhum que quer que você queira chamar, tem autoridade, nenhum ser humano, de dizer que outro ser humano não possa se arrepender de seus pecados e recomeçar sua vida com Deus. Se na cristã no Brasil, eles acham que tem autoridade de, excluindo uma vez uma pessoa, não ter mais jeito para essa pessoa voltar em comunhão com a igreja, são características de seitas, entre tantas outras. Pode ter louvor bonito, pode tocar muito bem, pode ser emocionante, pode ser organizada, pode falar em línguas estranhas, pode crer nos dons, pode falar de Jesus Cristo, pode carregar a Bíblia, mas se ela não segue o que a Bíblia ensina, como tem que seguir, mas coloca o regimento denominacional acima das Escrituras, ela é uma seita. Enfim, uma seita também é caracterizada por distorcer texto bíblico. Ela tanto se baseando em suas próprias doutrinas, crenças ou até supostas revelações. Já prestou atenção que as maiores seitas do mundo, elas se baseiam em revelações. Teve uma visão, Mormon teve uma visão. O Joseph Smith teve uma visão, né, que deveria, e muitos mormons, o mormon é dividido entre os radicais e os conservadores, né? Existem aqueles que são até polígamos em alguns países. Então o Joseph Smith, que era um terrível, ele tem uma visão de um anjo do Senhor que falou isso e aquilo outro, e ele segue aquilo ali, trazendo outro evangelho, supostamente. Ellen White, a profetisa, ela diz, tem o espírito de profecia, ela é a última ação profética de Deus na terra, ela afirma, e ela traz ensinamentos tanto de origem de livros apócrifos, como de supostas visões e pontos de vista dela e cálculos que ela mesma fez das Escrituras. E aí surge um monte de situações terríveis que ao longo da história foi sendo demonstradas ser um barco furado doutrinariamente, teologicamente falando, né? Então sempre baseia em visões. Tem aquela denominação que diz, olha, gente, é pecado usar camisa laranja, hein? É pecado usar camisa laranja. Aí você diz, está escrito onde isso? O Senhor revelou para nosso líder, o Senhor revelou para nosso pastor, que quem usar este tipo de cor vai para o inferno. Isso é característico de uma seita ou de um falso profeta. Igreja cristã no Brasil, apregoando o verdadeiro evangelho, dizendo que para ser salvo, isso de cara, eles proferem com muita segurança, lógico, seguindo os ensinamentos do seu fundador, Francisco, o italiano, que para ser salvo, não basta aceitar Jesus como Salvador, já é meio caminho, mas para ser salvo mesmo, tem que fazer parte da verdadeira igreja, que é a congregação, os congregados.
cristã no Brasil? Bom, se para ser salvo tem que fazer parte da congregação cristã no Brasil, e ela surgiu aqui no Brasil em 1911, eu queria só uma resposta para a minha pergunta. O que será de Pedro, o apóstolo Pedro, que ele não era cristão no Brasil, e o Tiago, João, André, Felipe, o Bartolomeu, o apóstolo Paulo? Então, pelo visto, está todo mundo no inferno, né? Porque não era cristão no Brasil. Para ser salvo tem que ser cristão no Brasil, ou cristão no Brasil. Entre elas, a questão do batismo nas águas. Se você faz parte desta seita, talvez você até queira repudiar a expressão seita. Deixa eu tentar deixar bem claro. Seita é todo aquele ou toda aquela denominação que tem a Bíblia, carrega a Bíblia, mas dão a interpretação do seu fundador, não do fundador da Bíblia, mas do fundador da seita. Então usa a Bíblia, mas o que se lê não se pratica, se pratica a interpretação que é dada pelo fundador da seita. E os que assumiram as seitas após a morte, os fundadores, do fundador, prosseguem com os ensinamentos. Hoje estaremos falando a respeito da Congregação Cristã do Brasil, tendo por base o estudo de suas doutrinas e também o testemunho de ex-membros que descobriram a verdade lendo a Bíblia. Analisando as suas doutrinas à luz da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão que me deixou perplexo. Apesar de sua imagem de santidade e o rigor de seus cerimoniais, eu descobri que essa igreja é uma das mais heréticas do Brasil. Agora, pasme, eu encontrei mais de 70, isso mesmo, mais de 70 heresias em suas doutrinas. E isso me ajudou a entender o porquê deles não estudarem a Bíblia. Eles chegam a citar no versículo fora de contexto: a letra mata. Com isso, seus membros não leem a Bíblia e, consequentemente, eles não podem conhecer a verdade, ficando muito fácil de manipulá-los. Talvez você que faz parte da congregação cristã não saiba disso, mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma escolha sua. Eu faço a minha parte em pregar, mas se você vai escolher ou não, é com você. Eu vou citar as principais heresias e falar sobre algumas delas, pois se fosse para falar de todas, eu levaria horas e não conseguiria falar. Primeira, a letra mata. Ele se baseia no versículo fora de contexto que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo, negação da divindade absoluta de Jesus Cristo. Terceira, você só será salvo se for membro da congregação cristã do Brasil. Quarta, a congregação é a verdadeira igreja que Deus deixou nessa terra. As demais são todas falsas. Quinta, a salvação se dá por meio das obras. Sexta, a congregação é a verdadeira graça de Deus. Sétima, eles ensinam que o ministério pastoral não existe. A minha opinião é que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Há muitos, eu pensava que a congregação era uma igreja evangélica pentecostal. Só que, estudando mais profundamente suas doutrinas, através de consultas na internet, em sites da própria igreja, pude descobrir certos ensinos que a caracterizam como uma seita. Entendeu? Então, não adianta você vir com a verdade bíblica se essa verdade bíblica não entra no CCBN, porque ele está blindado por heresias. Entendeu? O nosso trabalho foi quebrar essa blindagem para que pudesse então receber. Então, você pode falar a verdade que for, enquanto não mostrar e conseguir provar para ele que aquilo que ele ouve lá dentro, não é o que você fala de evangelho, mas é o que ele ouve lá dentro, não é bíblico, que aquilo é uma heresia, o seu trabalho não vai valer de nada.
Eu falo sobre esse exclusivismo e provo. A gente pega o documento da CCB, um ponto de doutrina, aliás, um tópico de ensinamento que você não sabe o que é isso, tá? Mas nós sabemos. Você não sabe qual é a importância de um ensinamento, nós sabemos, né? Você não tem ideia de que isso é considerado revelado por Deus, nós sabemos, entendeu? Então, por isso que eu falo, não vai saber, você não tem condições de libertar, porque você não sabe o que acontece lá dentro. Entendeu? Mas existe um tópico de ensinamento que é considerado algo, sabe, algo que Deus revelou, como foi lá para Moisés. É mais ou menos isso que o CCBano tem dos tópicos de ensinamento. Existe um de 1961, aí você fala, mas é 1961. Mas para o CCBano é como se fosse uma cláusula pétrea, porque se foi Deus que revelou, é irrevogável. Então tudo que eles dizem que é revelação de Deus se mantém, não se revoga. E lá em 1961 tem o tópico de ensinamento que fala sobre doutrinas e batismo, dizendo assim: o Senhor nos guiou que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós, né? Na obra de Deus não temos parente nem amigos, né? E se alguém quiser fazer parte conosco, deve passar, né, pela doutrina do batismo. Entendeu, pastor? Então nós aqui tem embasamento. Isso aqui já foi falado diversas vezes. Eu acredito que eu fui o primeiro, também lá em 2000, o primeiro a levantar esse ponto de ensinamento, porque eu fiz uma varredura em todos os ensinamentos da CCB, né? Os que eu tinha acesso, que foi desde 1961 para frente, né? Se tem outros documentos ali para trás, fora de 1932, né? Eu tenho conhecimento. Ok? Então existe um documento, pastor, tá? Que comprova, ela é oficialmente, documentalmente uma seita, porque nesse tópico ela se auto-exclui das outras, se colocando um grau acima e, portanto, se jactando, dizendo ser melhor do que as outras. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Deixo para vocês Isaías 61, verso 1. Jesus veio proclamar a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. A CCB é terra igual a Chernobyl. Impossível reformar esse sistema. Impossível construir. Fiquem na paz de Deus. Amém. Obrigado por sua companhia. Em breve nos veremos nos vídeos. Abraços.